Fala galera, estou aqui com o professor Heraldo para a gente comentar, discutir um pouco sobre como foi a prova do concurso da Prefeitura de Araripina, especialmente para o cargo de ACS. Provas aconteceram ontem, né, professor? Provas aconteceram ontem, a gente conseguiu fazer uma boa entrega, eu diria, professor, uma excelente entrega com o curso preparatório. O curso preparatório. Né? No que diz respeito às aulas gravadas, ao material, a apostila muito bem feita, à monitoria, né? Fiz alguns aulões de revisão, né? Fiz um aulão há 2 semanas atrás. No caso, não foi só aquela aula de... Não. Do sábado, não, né? Se bem que muita gente elogiou muito a aula do sábado, disse que a aula teve questões muito parecidas, de fato teve, e a gente está aqui hoje para isso. Exatamente. Então, assim, o Jaula Curso fez uma grande entrega do curso, teve vários momentos de aulões com o grupo fechado de alunos, e quem não é aluno teve acesso a um aperitivo, que foi uma aula de revisão ali pelo o YouTube, que aconteceu no sábado à noite, que sábado deu o que falar, né, foi 31 minutos, eu acho, de aula, né, e trouxe pontos bem importantes, relevantes, que estavam, coincidentemente, no dia seguinte na prova. Coisa boa. Professor, antes da gente mostrar as questões, tá mostrando aí, Antero, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o que é que o senhor achou do nível da prova? O nível da prova foi um nível bom. A prova fez um nível interessante. Quem subestimou a prova dançou. Se deu mal, né? Se deu mal. Ou seja, tinha que ter um curso acompanhando, para você estar acompanhando, tinha que estar estudando, tinha que ter um projeto de aprovação. Então quem fez assim, nível médio é fácil, não é. Então tiveram questões na prova, que tiveram as casquinhas de banana, mas assim, eu tenho convicção plena de que quem fez curso Jaula fez uma excelente prova. O curso Jaula hoje, professor, ele é considerado o maior curso preparatório para, especialmente esse cargo. Esse cargo. E eu ainda diria para o ACS e o ACE. Né? Hoje o Jaula, ele, como foi feita uma postagem, ele é referência em Pernambuco na preparação para os cargos de ACS e ACE. E é 2 cargos que estão sendo muito procurados em concurso, que paga bem, né? Exatamente. Pela exigência, que é um nível médio, com um salário que muitos cargos de nível superior não pagam. Exatamente. Inclusive, professor, eu queria aproveitar o espaço para agradecer o acolhimento, né, a receptividade que o pessoal de Araripina deu ao curso Jaula, que foi um sucesso de venda. Vendeu um número absurdo de cursos, foi muito interessante. Foi assim, muito obrigado ao pessoal de Araripina. Tá? Já foi em Araripina, professor? O professor foi, mas tenho vontade. Pronto, vai conhecer o sertão, é muito bom, pessoal, muito bacana. Um abraço a todos aí de Araripina e agradeço mais uma vez pela confiança e credibilidade depositada no curso Jaula. Professor, a gente está com uma prova aqui que caiu ontem, está na tela. Vamos lá, gente. Eu não vou comentar aqui hoje, não vou responder as questões, vou fazer um comentário geral, principalmente a parte que me compete, uma vez que o conteúdo específico é dividido entre a minha pessoa e a pessoa da professora Amanda. Certo. Mas assim, eu vou pontuar, professor, eu vou selecionar algumas questões aí para fazer um breve comentário. Eu gostaria muito de começar com a questão número 42. Vocês vão me ver olhando um pouquinho para cima, né, para não ficar estranho. Antes do senhor começar aí o comentário dessa questão, o conteúdo específico para ACS e ACE, ele se divide em parte de legislação e parte de programas de saúde. Exatamente. Como é que estava a distribuição desses temas nessa prova? Eu achei bem distribuída. A prova realmente ela fez uma cobrança de um assunto que é grande, mas assim, levando em consideração pontos de relevância. Entendi. Muito bom. Então assim, quem estudou só legislação... Não fez bem não. Tinha que ter os dois. Tem os dois. Tinha que ter os dois. Questão 42, professor. Ou seja, o objetivo aqui hoje é falar sobre a distribuição dos conteúdos e comparar com o que foi trabalhado em nossos cursos. Então a questão 42, ela traz, eu vou aproveitar aqui, professor, tá aqui pertinho, né, de mim, pronto. Isso. Podendo ocasionar graves complicações, é uma questão que ela vai falar, basicamente, sobre a debilidade do sistema imunológico e as parasitoses, patologias, tá? Então ela traz um paralelo aí, ela traz aí algumas doenças, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi nossa aula e a abordagem relacionada. Por exemplo, veja, essa questão ela vai cobrar um parasita em específico. Nas nossas videoaulas e nas minhas aulas, por exemplo, de resolução, quando eu pegava uma questão como essa, o que é que eu fazia? Eu dava a resposta ao aluno, e aí, por exemplo, aí tem aí brucelose, uma alternativa.
Mesmo não sendo ela a resposta para a questão, eu dizia que a brucelose é uma bacteriose. Especificava. E fazia o detalhamento. Ou seja, o aluno ele foi conseguindo fazer a diferença entre as doenças e ter os conceitos básicos. Por exemplo, mesmo que a questão não fosse uma questão trabalhando brucelose, mas o aluno saía com o conteúdo de brucelose, ele sabia diferenciar da esporotricose. Inclusive, falamos em esporotricose na aula de revisão, no aulão. Falamos em brucelose, esporotricose, falamos em estossomose e toxoplasmose. Ou seja, foram assuntos, foram temas que o aluno já estava se familiarizando com eles. Professor, nos grupos de WhatsApp o pessoal estava até desconfiado que o senhor trabalhava para a Banquidip. Não, trabalho não. Qual foi o segredo para, assim, conseguir adivinhar o que cai na prova, né? Olha, a grande questão é a seguinte, como eu disse, é você observar aqueles pontos que são de maior relevância. Aquelas doenças que são típicas de uma área, por exemplo, a toxoplasmose. Eu lembro que eu disse, olha gente, não pense que toxoplasmose é uma doença só de gato, né? Aí faz uma relação, já dei a resposta da questão, mas enfim, meu objetivo aqui hoje não é responder questão, e sim trazer o assunto. Mas eu disse, olha, o alface também pode ser uma forma de transmissão, vegetais e tal, e o aluno ele foi ouvindo aquilo ali repetidas vezes, então assim se tornou uma coisa natural. E por que acertar, professor? Porque são assuntos que realmente são frequentes em prova e a gente trabalha em cima de provas anteriores. Exatamente. Aí a banca foi seguindo um padrão. A banca seguiu o padrão. Quem fez aula conseguiu fazer uma prova excelente. Teve um conforto. A gente pode até avançar para a próxima página. Qual é a questão, professor, que o senhor quer falar dela? Vamos dar uma olhadinha aí. Pronto, a questão 41, deixa eu dar uma olhada nela, professor. 41, a gente fez a 42, né? Não, 43. 43? A que a gente fez foi a 42. 42, exatamente. Mas eu acho que tem uma questão aqui, deixa eu dar uma olhadinha nela, professor. O senhor volta um pouquinho aí? Volto. Pronto, olha a questão 40, por exemplo. Questão 40. 40, volta um pouquinho, Biel. A questão 40 aí na tela, ela fala sobre a bactéria Rickettsia rickettsii. Ô professor, uma curiosidade. O senhor dá aula de biologia há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos. Como é que faz para o aluno decorar esses nomes complicados aí? Olha, eu costumo até o aluno dizer que ele não, hoje principalmente, ele não leve tanto em consideração a nomenclatura no latim. Mas a característica da sintomatologia associada ao nome popular que é dado, por exemplo, essa questão ela fala na bactéria Rickettsia rickettsii e tem como o transmissor aí o carrapato estrela. Aí a gente fez uma relação do vetor, fizemos uma relação, por exemplo. Isso aqui foi trabalhado Foi trabalhado também. Aí eu falei, por exemplo, febre maculosa. Aí eu fui puxando para o aluno, febre maculosa, tem uma mácula, que é uma mancha. E aí a gente foi pegando esses termos mais comuns, transformando eles em termos mais fáceis. E aí o aluno saía com um diagnóstico da doença e isso facilitava a resolução. Ô, professor, como foi que o senhor teve essa sensibilidade de traduzir, no caso, essa linguagem mais complicada para algo que fosse compreendido pelo aluno? Porque às vezes o professor que não tem acesso a alunos, ele pensa que, tipo, se ele der o conteúdo ali no nível que está lá no livro, o aluno vai conseguir aprender, né? Professor, principalmente pelo fato de eu estou dando aula para um ACS e um ACE. São pessoas que vão estar em contato com a comunidade, que vão ter que trabalhar obrigatoriamente uma linguagem mais simplificada e didática para que a pessoa possa entender o que é passado. Então, assim, as questões no fundo, apesar de trazerem uma casca mais dura, mais difícil, mas no final das contas a compreensão da linguagem mais simples vai ajudar na resolução. De que maneira as monitorias elas ajudam nisso, professor? Justamente, as monitorias ajudam porque a gente traduz o conteúdo na monitoria, que é a nossa ideia que a gente falava há pouco aqui. A gente não vai mandar você estudar, a gente vai estudar com você. A gente vai traduzir, a gente vai esmiuçar o conteúdo com você. Por isso que muito aluno disse, eu vi a prova fácil. Exatamente. E assim, gente, aqui no Jaula não é só aula gravada não, viu? É aula gravada e também monitorei ao vivo com essa fera que está aqui do meu lado. Vamos trabalhar. O professor Heraldo. Também tem outros professores. Tem, não, a equipe que deu aula para, eu vou enfatizar agora, não a educação, mas a equipe que deu aula especificamente para os cargos de ACS e ACE, que está dando a equipe de excelência. Exatamente. Outra questão, professor? Vamos lá, pode passar adiante, né? Pode passar para a questão. Eu falei, vamos lá. Pronto, eu queria só voltar um pouquinho, professor, questão 43. 43. Veja, questão 43. A questão que falava sobre diabetes. A gente fez uma das aulas aí, não foi essa última, mas fizemos uma aula que a gente fez a diferenciação dos tipos de diabetes. Inclusive, professor, sim.
teve aluno até que viu o tema no edital e estava até especulando porque o professor de um curso concorrente disse que um assunto desse não caía na prova, só ia cair doenças e tal. E assim, se equivocou, né? Se equivocou, né? Se equivocou. Essa questão, por exemplo, fala sobre diabetes. Trabalhamos as diferenças do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, trazendo naturalmente uma linguagem acessível, né? Então o aluno com esse potencial de diferenciar o tipo 1 e tipo 2, ele já tinha uma boa parte da questão, professor. Olhando aí para a questão, deixa eu dar uma olhada, a 44, deixa eu ver, professor. Professor, ainda sobre a 43, enquanto a gente vê outras aqui, qual a importância do ACS, que no caso foi esse concurso aqui, conhecer os tipos de diabetes? Naturalmente ele vai trabalhar com pessoas que apresentam um nível de dificuldade, ou melhor, um nível de conhecimento um pouco menor, né? Pessoas mais carentes de conhecimento, que tem até às vezes preconceito de dizer que é diabético. Entendi, professor. Então ele vai mostrar que o diabetes, a doença, é uma coisa que pode acontecer, que existem formas de tornar a vida, melhorar a qualidade de vida e para que ele possa fazer isso, ele tem que ter uma linguagem acessível e conhecimento. Né? Exatamente. Tem outra questão, professor? A questão, por exemplo, veja a 44 aí, não, a 45. 45, vacina, né? Vacinas, né? Falamos sobre os tipos de doenças, se era bacteriose, se era virose, tipo de vacinação, qual era ideal. Então, assim, também foi um tema trabalhado em nossas aulas, tá, professor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi uma questão difícil, professor, essa? Essa questão não foi uma questão tranquila. Dava para fazer, dava né? para fazer, né? A questão 40 e... A última agora. A última questão, pronto. Questão 49. Questão 49. 49. Falamos em imunologia, falamos em queda da imunidade, falamos em HIV, muito comentado, até porque assim, o ACS ele vai ter acesso, professor, a pessoas ali na comunidade também, né, professor? Que tem HIV e isso também envolve a conduta do ACS para evitar aquela relação preconceituosa. Gente, a prova, para quem estudou, quem fez aula, fez uma boa prova. Professor, agradecer ao senhor pelos comentários, assim, parabenizar pela assertividade, né? Assim, a gente vem recebendo muito elogio dos nossos cursos, das nossas abordagens, mas ontem não se falava em outro assunto. Ontem foi fantástico e eu agradeço a você, fera, que deu credibilidade ao Jaula, comprou o curso Jaula e em breve nós estaremos postando sua foto de aprovado, tá? Em nossos canais. Se Deus quiser, né, professor? Se Deus quiser, se Deus permitir, ele vai. Galera, um abraço, viu? Boa noite a todos.